Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Marcelo Braga. Vou conversar com você sobre o tema de redação do Enem de 2024, tá certo? Você que fez a prova agora, né? E aí quer saber se realmente você trilhou o caminho adequado para desenvolver o tema. Mas antes, eu peço a você que fortaleça o nosso canal, dê um like aí, acione o sininho para você receber notificações e, claro, texto, comentário. Tudo isso aí vai ajudar o canal, o nosso canal aqui no YouTube, tá certo? Então vamos ao tema, né? Sem mais delongas. Bom, primeiro, deixar muito claro que o tema deste ano não foi aquele tema assim que todo mundo esperava. Não, na verdade não. Mas você não pode ser preparado para produzir um texto de acordo com um determinado tema. Você tem que estar preparado para produzir um texto independentemente do tema. O que você tem que ter? Conhecimento da tipologia, entender o que é que a instituição vai exigir de você, ok? Saber a importância de introduzir o texto de forma satisfatória para que você possa desenvolver e concluir. É disso que você precisa, né? Então, eu, como trabalho com meus alunos sem essa condição de forma de bolo, então nenhum deles reclamou do tema e todos que entraram em contato comigo deixaram muito claro que produziram o texto de forma satisfatória. Inclusive, me apresentaram até os caminhos que eles utilizaram. Professor, eu trilhei esse caminho aqui, estou correto? Eu disse, olha, professor, eu busquei desenvolver esses argumentos aqui, estou correto? Né? Então, nenhum teve problema, graças a Deus. Eu espero que você também não. Mas eu vou aqui facilitar para você, deixar você mais tranquilo, tá? Com um comentário dos textos motivadores relacionados ao tema e depois a leitura de um texto que eu preparei para você. Tá ok? Agora, o direcionamento que eu dei ao texto não quer dizer que seja o mesmo que você tenha, tá bom? Você vai entender isso bem tranquilo. Então vamos lá para para a nossa análise do tema da redação do Enem 2024. Muito bem, vou aqui com os slides, vou passar aqui um a um para você entender bem, tá certo? Então vamos aqui passo a passo. Comentário sobre o tema da redação do Enem 2024, texto 1. Bom, o texto 1 traz um dos conceitos da palavra herança. Né? Herança é tudo aquilo que você deixa para alguém. Então, no caso aqui, é o legado de crenças, de conhecimento, técnicas, costumes, tradições, tá, okay? Transmitido por um grupo social de geração para geração, ou seja, a cultura, perfeito? Por que tem aqui o conceito de herança? Bom, porque se você, no momento que abriu a sua prova, foi direto para o tema, aí eu creio que esse tema pode ter dado um certo impacto por conta dessa palavra. Tá? Então, essa palavra herança, né? A herança africana no Brasil, perfeito? Desafios para a valorização da herança africana no Brasil, então, isso pode ter dado um choque, né? Então, por isso que ele começou já explicando o que era herança, a questão dos desafios para a valorização da cultura, okay? Africana no Brasil. Muito bem. Texto 2. As culturas africanas e afro-brasileiras foram relegadas ao campo do folclore, com o propósito de confiná-las ao gueto fossilizado na memória. Folclorizar, nesse caso, é reduzir uma cultura a um conjunto de representações estereotipadas, via de regra, alheias ao contexto que produziu essa cultura. Ou seja, a ideia aqui que ele apresenta é que quando você faz isso com determinada cultura, essa cultura fica à margem. Não há uma representatividade dela, tá ok? Você folclorizou essa cultura e cria até esse neologismo aí, esse verbo, né? Então, quando isso ocorre, quer dizer que há a criação de estereótipos. E estereótipo é relacionado também à ideia do fato preconceituoso, a ideia preconceituosa. Então, o texto 2 está relacionado a isso. Quer dizer o quê? Que a cultura africana, ela foi, na verdade, relegada, ela foi, na verdade, deixada para trás, né? Há estereótipos em relação às crenças, os costumes e por aí vai. No texto 3, ele apresenta, né, essa imagem de uma pessoa puxando aí, carregando aí alguns objetos, né? E aí diz o seguinte: quando não souberes para onde ir, olha para trás e saiba, pelo menos, de onde vens. O que é isso? Não esqueça o seu passado. Perfeito? Compreenda a importância do passado na sua vida. Então, é essa a ideia, você não apagar o seu passado. Texto 4. As aulas sobre escravidão eram motivo de vergonha para Andréia Tenório, 37 anos, quando ela estudava na Escola Municipal de Ensino Fundamental General de Caule, no Jardim Ibirapuera, distrito
do Jardim São Luís, na zona sul de São Paulo. Era o meu pior momento na escola, lembra ex-aluno. Naquela época, a história da população negra no Brasil era reduzida ao horror do período escravocrata. Não se falava na escola sobre temas como a história e a cultura afro-brasileiras, muito menos sobre as gerações, as grandes personalidades negras do país, como Luiz Gama e Carolina Maria de Jesus. A pedagoga, que é negra, tem orgulho em oferecer uma experiência diferente da que viveu em sala de aula para seus alunos. Agora, os livros infantis levados para as turmas têm protagonistas pretos. Temos como a beleza do cabelo crespo e o combate ao racismo. Temas como a beleza do cabelo crespo e o combate ao racismo fazem parte do dia a dia da escola. Então, o que é que ela quer apresentar? Necessidade de representatividade, em que a escola ela apresente ali pessoas negras que representam a sociedade e não tão somente comentários sobre o período escravocrata, tá? Os malefícios dele, nada mais do que isso, sem a valorização da personalidade negra, né? Texto 5, é exatamente um samba-enredo que diz assim: Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar, na luta, é que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou. Com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado, atrás do herói emoldurado, mulheres, tamoios, mulatas. Eu quero um país que não está no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara, e a tua cara é de Cariri, não veio do céu, nem das mãos de Israel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Ok? Menciona aí dragão do mar, não é assim? Muito bem. Salve os caboclos de julho. Quem foi de aço nos anos de chumbo? Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Maíns, Marieles e Marés. Ok? E Malês, desculpe, Malês. Então, veja, nesse samba-enredo, ele tece comentário aí da necessidade de trazer a história real do Brasil, de trazer as pessoas negras como uma evidência, okay? E não com falsos heróis. Essa é a ideia. E o texto 5 apresenta aí o herói de Palmares, né? Zumbi dos Palmares, né? Em que está sendo aí, foi desenhado por grafites, né? São grafites, e que o grupo de estudantes estão aí analisando essa obra, okay? Com o objetivo claro de valorizar a cultura africana, valorizar a personalidade zumbi que lutou contra a escravidão no Brasil. Perfeito? Muito bem. E aí vem o tema, né, minha gente? O tema diz assim: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo. Dissertativo argumentativo, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Em modalidade escrita formal, pronto, formal da língua portuguesa sobre o tema Desafios para a valorização da herança africana no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Muito bem, antes de eu fazer a leitura do texto que eu preparei para vocês, vamos aqui conversar sobre o direcionamento do tema. Então, veja bem, no primeiro texto, nós observamos claramente a ideia da herança, o motivo pelo qual ele conceitou a herança. No segundo texto, ok, dizendo aí, deixando muito clara a ideia de que não há uma representatividade. A ideia do preconceito, na verdade, preconceito. Já no terceiro texto, aquela imagem, é importante olhar para trás para saber qual é a nossa história. Perfeito? É importante que nós tenhamos essa ideia do passado. Né? No texto 4, fala exatamente sobre a representatividade, tá? das pessoas que elas, infelizmente, elas não são
apresentadas na escola, a sua real função, a função da escola é exatamente enriquecer o conhecimento. Então, a pedagoga deixa claro que o tempo que ela estudou ficava somente ali naquela situação de tecer comentários sobre o período escravocrata, mas sem falar das representações, perfeito, da pessoa negra, né? E o texto em seguida, que tem esse comentário sobre que é o samba enredo, que tem esse comentário mais amplo, envolve outros elementos, além do preconceito, do falso herói, daquela coisa toda de contar a história real brasileira, deixando claro que a história veio por meio de sangue também, sangue de pessoas negras, tá? E a população é composta por todos esses, é composta também por pessoas de origem africana, que é a nossa origem, né? Tá? E aí, por último, vem a questão de Zumbi dos Palmares, né? E aí ele aponta exatamente, aí fica claro você discutir os desafios. Quais são os caminhos? Bom, você pode muito bem abordar o preconceito, a existência do preconceito. A esse preconceito você pode expandir o preconceito racial, estrutural, né? O racismo estrutural, o racismo institucional, o racismo recreativo, tá certo? Vai depender. Você pode abordar a necessidade de a escola, né? Ou então deixar claro o papel da escola no que diz respeito a divulgar, a informar os alunos sobre a cultura africana, sobre a importância do negro para a formação cultural, social, do país. Tá? Você pode abordar somente a questão da pode abordar além do preconceito, a questão da subrepresentatividade, tá? Pode abordar a questão do desmerecimento à cultura afro. Então, quer dizer, há um tema, na verdade, ele permite uma amplitude, tá ok? Você pode utilizar vários caminhos para produzir o seu texto de forma satisfatória. Vamos verificar quais os caminhos que eu utilizei para produzir esse texto, mas entendendo o projeto de texto. Como é que se dá o projeto de texto? Bem, em aulas anteriores eu mostrei, né, como você preparava o projeto de texto. Nós fizemos um ao vivo em que eu apresentei a ideia do projeto de texto. Então, o que é o projeto de texto? Bom, estou diante de um texto dissertativo argumentativo, que tem que ter uma introdução. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que imaginar é o texto dissertativo argumentativo. Depois eu vou pensar na exigência do Enem, né? Entendendo que o Enem usa como matriz de correção as competências, perfeito? E cada competência vale 200 pontos. Então, vamos lá. Primeiro, projeto de texto. Na minha introdução, eu preciso o quê? Na minha introdução, eu tenho que preparar o leitor para o tema, então eu tenho que dizer a ele qual é o tema. É importante que eu faça a abordagem desse tema de forma completa, claro, utilizando aí os elementos essenciais, né? Como, por exemplo, a questão da valorização, tá? Em especial, claro, a herança africana, tá certo? O Brasil tem que falar sobre isso e dizer quais são esses desafios, quais são os desafios a serem enfrentados, né? Bom, então vou fazer uma abordagem do tema. Depois eu apresento um ponto de vista, aquilo que eu penso sobre o tema. E aí eu busco trazer para esse ponto de vista alguns argumentos. E esses argumentos eles serão desenvolvidos exatamente com o objetivo de convencer o leitor na defesa do meu ponto de vista, perfeito? Muito bem, este é o caminho, tá? Então vamos lá, observar agora qual foi o caminho que eu trilhei. Vamos lá. Bom, mas o comentário antes, né? Depois do projeto de texto, vamos agora para o que o Enem quer. Desenvolver, vou concluir. A conclusão eu apresento o quê? Marcelo, eu apresento a proposta de intervenção. Perfeito. E aí, Marcelo, tem a questão do repertório, corretamente. Então, o repertório ele tem que ser legitimado, pertinente e produtivo. Então, é fundamental que você pegue um repertório que tenha relação com o tema proposto, tá ok? A competência 3 é exatamente a condição de que você pode selecionar as informações, organizar de forma hierarquizada, estabelecer relação, entendendo que as partes do texto, elas se relacionam, se complementam, né? Tá certo? Não pode haver distorção entre essas partes, tá ok? Então tem que haver uma relação de dependência entre elas, e você não deve deixar nenhuma lacuna. O que você colocou no parágrafo introdutório, você desenvolva de forma satisfatória, só isso. E o último parágrafo, você vai apresentar exatamente a sua proposta de intervenção, fazendo uso dos 5 elementos exigidos, né? São eles: o agente, a ação interventiva, o modo meio, o resultado disso aí, que é a finalidade, por exemplo, e também o detalhamento. Pronto. Tá? E na competência 4, nós vamos verificar essa relação de dependência dos parágrafos. O Enem exige que você utilize elementos de coesão inter e intraparágrafo. Interparágrafo exige pelo menos 2 operadores argumentativos. Então, nós vamos verificar se o texto realmente atendeu a tudo isso aí, tá certo? Vamos lá. Vamos à leitura do
texto para que você possa observar se houve ali o atendimento ao projeto de texto. Vamos a ele? Muito bem, o tema já foi lido, tá certo? Agora vamos para o parágrafo introdutório, né? Análise de texto, vamos lá. No mês de novembro, como símbolo de luta e de resistência da população negra, comemora-se o Dia da Consciência Negra. Embora essa data, aí é um intraparágrafo, né, surja como reconhecimento da população afro-brasileira, constata-se que há ainda alguns desafios a serem enfrentados para que se efetive a valorização da herança africana no Brasil. Aí está o tema. Isso, outro intraparágrafo, né, ocorre pela persistência da discriminação racial advinda de um processo histórico e da baixa representatividade dessa população nos mais diversos setores da sociedade. Opa, Marcelo. Aqui ele apresentou o ponto de vista, apresentou o tema, já fez uso até de repertório, e também, Marcelo, eu percebi que ele usou os argumentos. Tá? Ele vai trabalhar em cima de dois argumentos, a discriminação, ou seja, o preconceito racial, tá? E também a questão da representatividade dessa população, da baixa representatividade. Perfeitamente. Então é isso que deve ser desenvolvido. Então vamos lá. Com base nesse cenário, intraparágrafo, verifica-se que, em virtude do preconceito estrutural, a população afro-brasileira, apesar de possuir direitos como qualquer outro cidadão, consoante determina a Constituição Federal, é constantemente marginalizada, vítima da desigualdade social, da violência, da pobreza e da invisibilidade. Embora as práticas racistas, veja que a coesão aqui é uma coesão lexical que ele usou, em nosso país sejam visíveis, há quem defenda que o Brasil não é um país racista, por sermos um povo miscigenado. Ideia refutada, outra coisa lexical, pela antropóloga e filósofa Lélia Gonzalez, a qual define como sendo um mito de dominação que impede a consciência objetiva do racismo, caracterizando dessa forma o processo de segregação, de desvalorização da população negra. Então veja que nesse parágrafo ele buscou realmente desenvolver o primeiro argumento dele. E aí ele trouxe até, como repertório também, ele trouxe Lélia Gonzalez, que é professora, filósofa, uma pessoa com vasto conhecimento, estudiosa, pesquisadora da cultura negra, e ela é uma mulher negra, né? Então ela buscou, é reconhecida mundialmente, tá certo? E tem um estudo, uma pesquisa, okay? Tanto na questão do gênero, okay, da mulher negra, como da raça. Perfeito? Ele citou, então já usou aí um outro repertório, perfeito? E trouxe uma sequência de quê? De que o parágrafo tem início, meio e fim. Então apresentou o repertório, comentou, finalizou a ideia do parágrafo. Tá certo? Vamos ao próximo parágrafo. Como consequência desse preconceito, olha a ligação que ele fez, né? Ele não começou com além disso. Você viu além disso? Não. Como consequência desse preconceito, surge o racismo institucional, responsável pela baixa representatividade das pessoas negras nos mais diversos setores da sociedade. Então, opa, ele está apresentando agora uma consequência desse racismo, que é a baixa representatividade, que é exatamente o segundo argumento que ele buscou, que ele escolheu para trabalhar o tema. Para se ter uma ideia, no âmbito da política, segundo dados do IBGE, repertório, né, o número de parlamentares que se declaram negros não atinge 20% dos deputados federais. Na área de chefia, em cargos de alto escalão, o número é irrisório, em torno de 4%. Isso comprova que um dos desafios a ser enfrentado por essa população é a conquista por um espaço na sociedade, o qual virá se houver nas escolas um reconhecimento a personalidades negras, como Lélia Gonzalez, ela usou aqui também, ativista intelectual brasileira, reconhecida mundialmente, mas pouco lida no Brasil. Esse fato apenas comprova como a herança africana é relegada no país. Então, por que ele usou Lélia? Exatamente pelo fato de eu ter ciência da importância dela, tá certo? Do que ela representa para a população negra, como pessoas como Leci Brandão e outras, que tem o maior apreço, tipo, ela já faleceu, tinha o maior apreço a ela, por conta do trabalho que ela faz. No entanto, no Brasil, ela é muito pouco estudada. Então, eu utilizei isso aí
para reforçar, né? É mais um repertório. Então, nesse parágrafo, nós temos aí 2 repertórios, né? Mais um repertório. Perfeito? Então, veja que o importante não é a quantidade de repertórios, é a qualidade desse repertório. Ele até ajuda você a desenvolver o texto. Perfeito? Então, veja que também nesse parágrafo houve início, meio e fim. E há uma relação de dependência com o parágrafo anterior. Tá certo? Então, até aqui, a 2 já foi atendida na íntegra. Competência 3, até aqui tudo tranquilo, né? Assim, com certeza a nota máxima aí na competência 3. Competência 4, por enquanto, tudo certo, também na competência 4, porque há o interparágrafo, há o intra, e há também outros elementos utilizados aí para ligar um período a outro, né? Pronomes, pronomes relativos e por aí vai, tá certo? Muito bem, vamos agora à conclusão, que é a proposta de intervenção. Portanto, verificar se a conclusão, antes de eu começar a leitura, né? É importante verificar, deixa eu colocar aqui na câmera, isso. É importante verificar que não basta, no parágrafo conclusivo, eu apresentar os 5 elementos. Não. Tá? Não basta apresentar a proposta de intervenção com os 5 elementos. A proposta de intervenção tem que estar relacionada ao que foi desenvolvido no texto. Porque se você não fizer isso, você pode até tirar 200 pontos na 5, mas não vai alcançar na 3. Então, para alcançar na 3, tem que estar tudo relacionado. Perfeito? Então, se você trilhou esse caminho, ótimo. Mas, sabe, se eu não trilhei esse caminho, não tem problema. Tá? O caminho que você trilhou, ok? Dos que eu comentei, está tudo certo. Você precisa entender é manter essa sequência lógica de pensamento, tá ok? E os períodos todos bem estruturados, bem adequados. Então, vamos lá para o parágrafo conclusivo. E assim ele concluiu eu concluí o texto. Né? Portanto, a fim de haver uma real efetividade da valorização da herança africana no Brasil, capaz de reduzir o preconceito existente e de quebrar estereótipos, torna-se essencial que as instituições de ensino ofereçam aos alunos um reconhecimento mais aprofundado sobre os representantes negros, responsáveis pela formação cultural, histórica e social do país. Isso poderá ser concretizado por meio de adoção de livros que relatem a cultura africana. Com isso, não só se reduzirá o preconceito, como também haverá promoção da representatividade social. Perfeito. Então você percebe que há os 5 elementos. Começa com a finalidade, depois vem o agente, tá certo? As instituições de ensino, e aí, na própria finalidade, ele já traz o detalhamento, tá? Depois vem a ação, e ele detalha representantes negros, depois vem o modo meio, e ele conclui com mais uma frase que também serve como um detalhamento, porque ele conclui ele fecha a ideia do texto. Né? Então, dessa forma, você percebe que ele trouxe aqui no parágrafo conclusivo, os 5 elementos e a proposta de intervenção apresentada por ele totalmente relacionada, tá certo, ao que ele desenvolveu no texto. Então, você pode ter seguido outros caminhos, sem problema algum, desde que esteja de acordo com o tema. Então, se você abordou a questão do papel da escola, se você abordou a questão do próprio Estado, em valorizar a cultura negra, se você abordou a necessidade de que as escolas passem a ensinar aos seus alunos a importância do negro para a formação cultural e social do país. Se você fez isso, está tudo tranquilo, tá ok? Então, você não fugiu do tema em hipótese alguma e não houve, na verdade, se você seguir essa linha, você está no caminho certo, não cometeu aí nenhum momento de tangenciamento, até mesmo porque tangenciar é você não apresentar o tema na íntegra. Então, quando você apresentou lá na introdução na íntegra, tudo bem. Só tem mesmo agora que desenvolver o que você apresentou na introdução, entendendo que o que você for desenvolver está relacionado ao tema, tá certo? Então, se você trilhou um desses caminhos aí que eu apontei, ótimo. E se trilhou esse aí que está no texto, melhor ainda, perfeito? É isso aí. Muito obrigado a você. Mas antes de desejar a você uma boa prova no próximo fim de semana, quero informar que as matrículas do nosso curso de redação presencial, tá ok? Já estão abertas. E aqui no curso do professor Marcelo Braga, você não aprende forma de bolo e nem prepara você para tema A, B, C ou D. Prepara você para a produção de texto. Por isso que os nossos alunos não se queixam do tema que vem nas provas do Enem. Pode ser o tema que for, eles estão preparados para produzir o texto. Tanto é que eu os preparei primeiro para que lesse os textos motivadores e depois lesse o tema. E isso modifica até mesmo a ideia, porque não causa aquele choque, tá bom? É isso aí, um grande abraço para você, excelente prova, muito obrigado, e não esquece aí
do nosso like, tá ok? De fortalecer o nosso canal e tecer comentários se você gostou desse vídeo. Um grande abraço, boa prova e até uma nova oportunidade. É isso aí.